Mano, Lucas. Dia, professor. Bom dia, tudo bem? Uhum. E aí? Muito frio aí? Muito, eu tenho que dormir com 3 cobertores. Oi, não entendi. Cortou um pouquinho. Muito, tô tendo que dormir com 3 cobertores. Aí é bom, hein? É bom. O ruim é ter que acordar cedo, né? Pra pular da cama é meio, Sim. né? Mas isso aí faz parte, Bom dia. né? Então acho que tá todo mundo entrando aqui já, né? Então, começar já a falar um pouquinho aqui do que nós estamos. Bom dia, professor. Tudo bem, Nicole? Bem, né? Tá todo mundo entrando aí, Lucas, o Alexandre, a Nicole, Sofia. E aí, dona Sossô, tá tudo bem? Eita, celularzinho abençoado. Ai, que frio. E aí, tudo bem? Tudo bem, dona Sofia? Tá bem agora? É. Tomar meu chapéuzinho aqui. Bom dia, senhor. Sofia, tudo bem? Gostei do chapéu. É, mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho, ficar um pouquinho diferente, Bom dia, professor. né? Vou dar aula de samba hoje pra vocês. Melhor não. Melhor não, senão um pouquinho da minha dignidade que eu tô mantendo, que eu tô mantendo, eu vou perder, né? Porque samba não é meu forte, mas faz parte, né? Na verdade, é assim, né? Pra não ficar sempre com o mesmo agasalho, a mesma coisa, né? Então, resolvi usar o chapéuzinho só para mudar um pouquinho o styling, né? O styling, Ficou né? legal? Aqui. Combinou contigo. Daqui a pouco acho que eu vou dar aula de coroa, vou dar aula de boina, vamos ver o que acontece. Então, gente, ó, vamos lá, então. Então, assim, o galerinha, então a gente, nas últimas aulas, a gente vem falando aqui da divisão da América, né? Que é quando a América ela vai sendo dividida entre portugueses e espanhóis. Só que, né, por volta da metade do século XVI, né, a Inglaterra, a França e a Holanda vão começar a questionar essa divisão. Lembra que a gente falou que, assim, uma das justificativas, né, então, a principal que foi dada pelo Tratado de Tordesilhas é que espanhóis e portugueses eram herdeiros de Deus para poder dominar o mundo. Então, o mundo todo foi dividido em duas partes. Né? Foi dividido entre os portugueses e os espanhóis. A gente viu na aula passada, né, que quando acabou a Guerra dos 100 anos, né, a Inglaterra e a França elas vão se tornar coroas nacionais no mesmo modelo que Portugal e a Espanha, né? Então, e o primeiro modelo que a gente viu foi o modelo inglês. Por que o modelo inglês ele se destacou tanto, né? Ele se destacou por conta da Elizabeth, né? Da Elizabeth I, que foi filha do Henrique VIII, né? Que foi um dos reis protestantes. E assim, né? Também um fato importante que nós devemos levar em consideração é assim, a Elizabeth, ela é considerada também, ela também é chamada assim, na história, como a rainha virgem, né? Porque ela casou, mas segundo a tradição, ela não teve filhos e ela não teve relações com seu marido, né? Então, segundo assim, ela vai ter né, um papel muito importante, né, assim, naquele período, principalmente porque vai ser a partir dela que a Inglaterra vai se tornar a maior armada, né, dos oceanos, né? Então, o porquê isso nós temos que começar já a falar sobre isso, né? E é mais ou menos assim, por conta da expansão marítima francesa, né? Lembra que eu falei para vocês que a Elizabeth ela vai dar título de nobreza para os piratas e para os corsários? Lembra que a gente falou sobre isso? Né? Então, a rainha Elizabeth, né, a Elizabeth I ou a rainha virgem, ela vai dar títulos de nobreza para os piratas e os corsários que abordassem, né, os navios espanhóis e portugueses no Atlântico. Então, Ô, senhor,
Fala, Sofia. Professor, eram cartas? Eram cartas, né? Como assim? Eram cartas, tipo, é que eu vi, tipo, na última atividade que o senhor botou, tava pedindo isso daí que você acabou de falar. Aí eu botei que eram cartas norsos, uma coisa assim. Cursos. É o Corsos, que é a mesma coisa que Corsários, né? É, sim. É porque os Eram esses negócios, né? porque os corsários eles eram marinheiros, né, a serviço da rainha para abordar essas embarcações. E os Sim. piratas eram teoricamente militares sem bandeira, né? Então eles não tinham bandeira, eles não tinham um líder. Então eles agiam por conta própria, né? Tem essas diferenças aí que é importante da gente ressaltar. Bem, gente, então é o seguinte, então a França ela vai seguir o mesmo modelo do que os ingleses nessa questão de pirataria, né, da, da questão dos corsários, né? A monarquia francesa vai dar títulos aos corsários e aos piratas também, e isso, né, vai fazer com que, né, aquela região se torne um lugar de guerras, de conflitos, né, de uma certa forma. Então, e nesse período aí, principalmente entre os séculos, né, assim, na metade do século XVI até mais ou menos, né, assim, 1585, a França ela vai dominar a região do Canadá, né? Então, o Canadá vai ser colonizado pelos franceses, né? Então, eles vão chegar ali na região do Canadá. Só que nós temos um explorador muito importante aí, chamado Jacques Cartier, né? Então, o que o Cartier ele vai fazer? O Cartier ele vai navegar a região dos Grandes Lagos, né? O norte do Canadá tem como formação geológica, né? A formação de grandes lagos, né? E também, né, a formação de grandes rios. O que o Jacques Cartier vai fazer? Ele vai sair dos lagos e vai navegar pelos rios. Principalmente ele vai conseguir localizar, ele vai conseguir descobrir a região do Rio São Lourenço, que é um dos principais rios que cortam o interior da América do Norte, né? Então eles vão começar a navegar aqueles rios e descobrir o interior, né, desses rios. No caso aqui, tem um filme que eu acho que é interessante, eu vou até buscar aqui no Google rapidinho, para a gente saber do que eu estou falando. Né? Então, um filme do Leonardo DiCaprio, né, sobre o filme sobre... Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem. É o filme, vamos ver aqui, é que agora me fugiu o nome do título, né? E ele ganhou o Oscar. Ganhador. Agora me fugiu, né, o nome desse filme, mas aí, né, deixa eu ver aqui o filme. Né, é o Regresso, né? O nome desse filme ele é o Regresso. Por que é importante a gente falar desse filme O Regresso? Se vocês tiverem a curiosidade, é um filme bem interessante que ele conta a guerra entre ingleses e franceses no território da América do Norte. Por quê, né? A América do Norte, no primeiro momento, ela vai fornecer peles para os europeus, né? Pele de animal. Então, os colonizadores vão, né, abater ursos, abater cervos, alces, para mandar a pele desses animais para a Europa, né? Levando em consideração que esses animais, a pele era usada para quê? Para a produção de roupas na Europa, né? Então, houve esse filme, O Regresso, que conta uma parte dessa história, né, de guerra civil, guerra entre franceses e ingleses na América do Norte. Só que esse filme ele é um pouco romantizado, levando em consideração que o Leonardo DiCaprio, que ele é o personagem principal, ele vai ser atacado por um urso, né, e ele vai ficar seriamente ferido e ele vai conseguir sobreviver a tudo que vier a ele, porque ele vai começar a fugir dos franceses.
né? Se vocês tiverem a curiosidade, esse filme é bem legal, o filme O Regresso. É que esse filme, assim, o nome às vezes me foge, então eu tive que recorrer ao Google. E veio esse nome agora desse filme que eu acho interessante de vocês pensarem. Então, assim, gente, também uma outra coisa importante que nós devemos levar em consideração é que esse avanço ultramarino francês ele foi interrompido, né, nas guerras religiosas do país de 1589 a 1610. Então, as ideias protestantes que estavam ocorrendo nas cidades germânicas e que estava ocorrendo na Inglaterra vai chegar na França, principalmente sobre a figura do João Calvino. A gente já falou sobre o João Calvino, né? Então, o João Calvino ele vai tentar implementar um modelo muito próximo, né, do que foi a reforma protestante, tanto nas cidades germânicas, tanto na Inglaterra. Só que ele vai ter algumas mudanças consideráveis, né? Primeiro, ele acreditava na predestinação. Então, ele acreditava que todo mundo estava predestinado a uma vida já antes mesmo do seu nascimento. Né? Então, todo mundo já nascia com destino e dependendo da vida da pessoa, a pessoa ela já iria para o paraíso desde antes do seu nascimento, já tinha esse destino. Então, era algo meio controverso, né, essa questão. Isso foi tentado ser aplicado na França, só que por conta dessa guerra civil, a França ela vai deixar de buscar novas terras. Né? Ela vai paralisar ali nesse primeiro momento. Né? Vai paralisar nesse momento. Então, a partir da década de 1680, né, que os franceses eles vão começar a enviar jesuítas, né, jesuítas para as regiões dos lagos do norte do Canadá. Gente, jesuíta, eu falei um pouco, eu coloquei algumas coisas, mas os jesuítas é uma ordem cristã, né, é uma ordem católica que ela surge, né, depois da Reforma Protestante. Qual era a visão dessa ordem jesuíta, né? Os jesuítas, eles tinham a missão de catequizar os povos do Novo Mundo. Então, o jesuíta, eles mandavam padres para as colônias e esses padres vão catequizar o índio. Ele vai ensinar o índio a falar o francês, vai ensinar o índio a falar o português, o espanhol, e vai fazer o índio se tornar católico. Não é cristão protestante. Ele vai se tornar católico. O porquê isso, né? Para fazer com que o número de religiosos católicos voltassem a crescer. Então, nada melhor do que você catequizar uma população nova. Quem era essa população nova? Os ameríndios, né? Os povos que viviam na América antes do europeu. Então, essa era né, a forma de conseguir mais seguidores. Isso vai fazer com que os jesuítas vão expandir o território francês no Canadá e no interior dos Estados Unidos. Levando em consideração uma coisa, os Estados Unidos só vai expandir seu território para o Pacífico depois da sua independência, só depois do século XVIII. Até o século XVIII, os ingleses não poderiam passar pelos Montes Apalaches. O que é os Montes Apalaches? É uma cadeia de montanhas que divide o litoral leste, né, dos Estados Unidos com o interior e a região oeste. Então, os ingleses era proibido os colonos ultrapassarem aquela cadeia de montanhas. Era proibido. Então, o território no interior dos Estados Unidos era ocupado por espanhóis e franceses. Bem, gente, então, uma outra coisa aí também importante de nós, né, começarmos a trabalhar. Bem, então, os franceses, eles vão ocupar ali o interior, né, da América do Norte, e na região da América Central, então, os franceses vão colonizar várias ilhas na América Central, eles vão invadir essas ilhas, né? E eles vão produzir principalmente o açúcar, o tabaco, o algodão e a extração de madeira e de pele, né? Então, pele de animal.
né? Então, eles vão ter essas produções aí. Bem, gente, então, por que o tabaco, né? Tabaco, fumo, né? Porque vai ter uma prática nessas colônias de produzir tabaco, mandar para a África e trocar o tabaco por escravos, né? Então, havia a compra de escravos por tabaco. Tabaco e aguardente. Por que isso, né, gente? Porque é o seguinte, o europeu ele vai começar a precisar de mão de obra para ser trabalhado ali naquela região. E o índio, ele não tinha ele não tinha conhecimento e eles começam a se revoltar contra o trabalho escravo. Então, era preciso substituir essa mão de obra. Como é que vai substituir essa mão de obra? Trazendo trabalhadores escravos da África. Isso em quase toda a América. Apenas na América Andina. Oi? Então não foi escravidão, mais ou menos. Porque se eles trocaram e se eles não quisessem trocar? É assim, Bruno, pensa uma coisa que eu vou falar aqui para você. Os reis eles trocavam pessoas por tabaco e aguardente. Só que quem vinha para o Brasil era prisioneiro de guerra, né? Porque qual começa a ser o comércio? Os povos africanos vão começar a guerrear com outros para ter mais prisioneiros, para conseguir pessoas para serem vendidas para o europeu, né? Então, o europeu ele vai usar essas alianças para conseguir fomentar guerras civis dentro da África, né? Então, esses povos vão se tornar cada vez mais rivais e essas pessoas vão começar a ser sequestradas das suas terras natais. Ô, professor, Meu Deus. professor, Fala, Matheus. os povos africanos, eles guerreavam, assim, tipo, para conseguir os prisioneiros de guerra, para livrar o povo que era inocente, entre aspas? Não. Gente, é o seguinte, a rivalidade na África já existia há muito tempo. Há muito tempo. Só que é o seguinte, só que as guerras eram por território. Só que quando o europeu ele começa a oferecer tabaco, aguardente e outros produtos para trocar, o que o rei africano dos povos do litoral vão começar a fazer? Vão começar a aumentar essas guerras para conseguir aprisionar cada vez mais pessoas para serem trazidas para a América para ser escravizados. Então, eles vão manter relações comerciais com ingleses, com holandeses, com portugueses. Gente, é o seguinte, era um comércio muito lucrativo, né? Então, gente, assim, eu ouvi uma fala de alguns políticos que dizem o seguinte, mas os reis entregavam o seu próprio povo. Não, ele não entregava o seu povo. Ele entregava prisioneiros de guerra de outros povos. Tanto é que não é errado dizer que vieram muitos escravos nobres para o Brasil, para a América Central e para a América do Norte. Gente, não tinha divisão. Então, eu vou invadir uma tribo ali. Eu vou capturar todo mundo. Vou capturar reis, nobres, guerreiros, artesãos. Então, vieram nobres para se tornarem, para se tornarem escravos no Brasil também, né? Então, era um comércio muito lucrativo. E o único lugar que não teve tanta escravidão do homem negro foi na América Andina, na América onde está localizado a Cordilheira dos Andes, né? Então, nós temos a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Equador, o Peru, parte da Colômbia. Já a Colômbia e a Venezuela já teve uma população negra maior do que os países que eu falei abaixo. Gente, então assim, por quê? Porque os índios, eles usavam um acordo com os colonizadores chamado encomenda. Então, eu vou te dar um pedaço de terra, você vai produzir, só que uma grande parte dessa produção será minha. Então, se você vai produzir 10 quilos de milho, você vai ficar com 2 quilos, outros 8 são meus. Né? Então, tem essa diferencinha aí. Né? Enquanto na América Central, na América, assim, no norte da América do Sul e na América Portuguesa, que é o Brasil, o trabalho que prevaleceu foi o trabalho escravo africano. A gente vai ver que houve trabalho escravo também indígena, mas muitas vezes esse trabalho ele é
ele é escondido, ele não é colocado como uma atividade que realmente aconteceu. Gente, lembrando daquilo que eu sempre falo para vocês, quem escreve a história é quem ganha, né? Nunca quem perde. Nós estudamos a história dos vencedores. É que, ultimamente, nos últimos 30 anos, é que estão começando a mudar os livros didáticos e trazer também a história dos vencedores, assim, dos vencidos, né? Para ter uma dualidade, os dois lados. Para nós sabermos que existiu também pessoas que resistiram àquilo. Não foi apenas o europeu que chegou e pôs a sua vontade, mas também tem vários outros povos ali também, né? Levando em consideração. Tudo bem, gente, até aí? Né? Então, Sim. para a gente terminar aqui, né, essa parte aqui da América francesa, então, assim, como houve a ocupação simultânea de franceses e ingleses, muitas vezes houve conflito. Só que tem uma diferença aí. O inglês, ele expulsava o índio da terra, né? O inglês, quando ele chegava chegava num território, ele expulsava o índio, ele mandava o índio para uma reserva. Então, expulsava o índio da terra e gerava genocídio. No caso do francês, não. O francês, ele criava alianças com os índios. Tanto é que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente a invasão francesa aqui no Brasil. Os franceses vão invadir o Brasil em 2 momentos. Vai invadir o Maranhão, que vai ser chamado de a França Equatorial, e nós teremos a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, que vai ser chamada de França Antártica. Né? Então, os franceses vão tentar colonizar o Brasil também, só que eles vão ser expulsos pelos colonizadores. Só que qual a diferença entre os colonizadores portugueses, ingleses e os franceses? Os franceses, eles firmam aliança com as tribos indígenas. Né? Eles vão se aliar às tribos indígenas. E isso vai dar uma vantagem muito importante para os franceses. Pensa bem, você não vai precisar se preocupar em defender-se contra os nativos. Né? Diferentemente dos portugueses e dos ingleses, que viviam no estado de guerra constante, né? Porque eles poderiam ser atacados por tribos indígenas a qualquer momento, os franceses não. Os franceses, eles vão se aliar, se tornar aliados dos índios, tanto na América do Norte, tanto aqui no Brasil. Né? Tanto é que uma das tribos mais importantes que vão se aliar com os franceses aqui no Brasil vão ganhar o nome de Tamoios. Né? Tanto é que nós temos a Estrada dos Tamoios, que é o caminho que os índios usavam para sair da região do Rio de Janeiro e chegar até São Paulo. Se tornou uma estrada, né, gente? A Estrada dos Tamoios. Né? Então, essas estradas já eram conhecidas pelos índios há muito tempo atrás. Né? Então, isso é um fator importante. Bem, isso vai gerar aquela questão do filme que eu falei para vocês, do Regresso. A guerra entre franceses e ingleses para controlar, para dominar o tráfico, né, o comércio, né, de pele retirada da América do Norte. Vai ter esse conflito, né, entre esses dois povos. Tudo bem, gente? E aí? Bem. Aí a gente vai falar também um pouquinho aqui agora do período chamado expansão holandesa, né? A Holanda. Né? A Holanda tem uma diferença aí bem considerável aí que é importante nós levarmos e pensar de uma certa forma. Bem, no caso aí, durante os últimos anos ali vai ter um monarca português chamado São Sebastião, ou Dom Sebastião. Né, o Dom Sebastião, ele poderia muito bem ficar quietinho lá em Portugal, curtir a vida dele, só que o Dom Sebastião, ele vai fazer o seguinte, né, ele vai se vestir, né, ele vai para o norte da África, lutar uma das últimas cruzadas que aconteceu no mundo. Então, ele vai tentar livrar o norte da África do domínio muçulmano. E o Dom Sebastião, ele vai desaparecer. Né? Ele simplesmente desaparece. Tanto é que tem uma lenda em Portugal
que o Dom Sebastião ele vai retornar para tomar o trono de novo. Só que o Dom Sebastião ele não deixou filhos. Ele não deixou um filho. Então, quem vai tomar o trono de Portugal? O rei da Espanha, que é o seu parente mais próximo. Lembra que as coroas, eles casavam entre si? Eu vou casar o meu filho, que é o príncipe de Portugal, e eu vou casar o meu filho com a princesa da Espanha. Então, lembra que eu já falei isso aqui para vocês? Então, para quê? Para quando que ocorresse a sucessão, né? Quando ocorresse a sucessão real, e eles não tivessem um herdeiro, o que vai acontecer? O outro rei poderia governar no lugar desse rei que não tinha filhos. No caso aí, vai acontecer um período de 80 anos na história de Portugal e da Espanha, chamado União Ibérica, onde Portugal e Espanha serão governados pelo mesmo rei. A gente vai falar um pouquinho mais desse período ali para frente. Mas, o porquê que eu estou falando isso aí? Por conta de um movimento chamado Guerra dos 80 Anos. Né, que começa... Eu já ouvi falar dessa guerra, senhor. Então, essa Guerra dos 80 Anos vai ter origem aí em 1568 e ele vai até 1648, né, que vai ser ali na região dos Países Baixos. Quais são os Países Baixos? Bélgica e Holanda. A Bélgica. Né? Luxemburgo. Luxemburgo também é considerado Países Baixos. Por que ganha esse nome, né, gente? Você sabia da Holanda só, professor. Mas por que ganha esses nomes? Você sabe por quê? Sabe, gente? Não. Não? Então, porque é o seguinte... Porque durou tanto 80 anos a guerra? A Guerra dos 80 Anos. Mas por que esses países são chamados de Países Baixos? Hein? Ninguém arrisca? É por causa da posição dele no continente? Só que é o seguinte, o mar ele está acima do território. Então, esses países eles ficam abaixo da linha do mar, a linha do oceano. Então, eles estão abaixo. Tanto é que na Holanda, eles constroem diques ao redor das cidades. Para quê? Para que quando haja tempestades, essa água marítima, essa água do oceano, ela não invada o território. Né? Então, eles invadiram o território do oceano. Eles criaram diques. Eles criaram como se fossem represas para impedir a água do oceano invadir o território desses países. Então, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo é conhecido como Países Baixos por conta disso. Tudo bem? Né? Países Baixos, porque eles estão abaixo da linha do mar. Eles estão, é uma formação geológica diferente. Né? Eles estão abaixo da linha do mar. Então, por isso que ganha o nome de países, né? Países Baixos. Bem, gente, então é o seguinte. Então, no caso aí, o rei Felipe II vai governar Portugal e a Espanha de 1580 a 1640. Né? Então, aquilo que eu estou falando para vocês. Então, a União Ibérica. Só que, gente, então, diferentemente da França, a Holanda, quando ela se torna independente, ela vai se tornar protestante. Ela vai acreditar, ela vai seguir o que o João Calvino pregava, que é a questão da boa-aventurança e da predestinação. O que é ser bem-aventurado? O que é boa-aventura? É você ser rico. O Calvino, ele pregava o seguinte, que quanto mais você trabalha, mais, como eu posso dizer, mais abençoado por Deus o povo é. Então, diferentemente dos franceses, dos portugueses, que vão explorar o território, né, que vão começar a organizar um sistema que é chamado de plantation, né, que são as grandes plantações, os holandeses, eles vão simplesmente trabalhar com comércio. Eles vão ser grandes mercadores marítimos, né? Tanto é que, no caso aí, os holandeses vão financiar, eles vão financiar de uma forma direta a produção de açúcar em Pernambuco. Né? Eles vão financiar essa produção. Então, eles vão injetar dinheiro na produção de açúcar na região de Pernambuco
e eles vão ter a permissão da coroa portuguesa em poder comercializar, né? Então, eles vão produzir, refinar e distribuir o açúcar pela Europa. Eles vão ter essa aliança aí. Só que com a guerra, né, com a guerra dos 80 anos, que vai ser quando, né, a Holanda vai tentar se libertar da Espanha, o que o Felipe II vai fazer? O Felipe II vai cancelar o acordo. Ele vai cancelar o acordo e isso vai causar a invasão, né, a invasão de Pernambuco pelos holandeses. Os holandeses, eles vão invadir a região de Pernambuco. Né? Eles vão invadir e eles vão fundar a cidade de Olinda. Né? A cidade de Olinda, ela é uma construção holandesa. Gente, ó, assim, eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de ir para Pernambuco, visite um dia a Olinda, veja as igrejas, as pontes, veja as construções antigas de Olinda e vejam as construções de Recife. Tem uma diferença gritante. Por quê? Olinda foi colonizada pelos holandeses, então eles seguem a arquitetura holandesa. Já Recife foi colonizada pelos portugueses. Então tem essa diferença muito grande. Por que é importante ressaltar isso aí, né? Porque nós vamos ver que depois vai ter uma guerra. Uma guerra que vai fazer com que os portugueses expulsem os holandeses ali da região. Mas isso é um pouquinho mais para frente, né, que a gente vai falar. No caso aí, né, no caso em 1637, na cidade de Olinda, vai ser fundada Olinda, e eles vão trabalhar sobre a questão aí da Companhia das Índias Ocidentais. Então, os holandeses vão ter uma companhia comercial que vai financiar a produção de açúcar no Brasil e vai distribuir esse açúcar por todo o mundo. Então, eles vão lucrar muito. Né? Eles vão ter recursos para colonizar. Por que isso? Porque o português não estava preocupado em colonizar o Brasil. A gente vai ver que de 1500 até 1530, o português não povoou o Brasil. O Brasil ficou desabitado durante 30 anos. Só quando os franceses começaram a invadir o Brasil, que o rei de Portugal decidiu colonizar, povoar o Brasil. Isso depois de 30 anos. Tudo bem? Então, só para a gente ter uma noção aí. E, no caso aí, o Maurício de Nassau, né, o Nassau vai ser um personagem muito importante naquele momento. Né? Ele vai começar a financiar o açúcar e a urbanização de Recife e de Olinda. Gente, uma coisa importante também aqui que a gente tem que falar do Nassau. O Nassau, ele não estava preocupado da origem religiosa do colonizador. Tanto é que em Recife foi construída a primeira mesquita da América. Vocês sabem o que é uma mesquita, né? Não. Mesquita é o primeiro templo religioso. Um templo? É como se fosse uma igreja judaica. É uma mesquita. A gente não pode chamar de igreja dos judeus. Ela é uma mesquita, é um templo religioso judaico. Então, a primeira mesquita construída no Brasil foi em Recife. Né? Quando os holandeses são expulsos do Brasil, esses judeus vão para os Estados Unidos. Né? Vão para a região da América do Norte. Tudo bem? Só que os Estados Unidos aceitou eles lá? Aceitou. Os Estados Unidos é o seguinte, se você quiser vir trabalhar, as portas estão abertas. Tanto é que qual é o apelido dos Estados Unidos, gente? Os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Né? Os Estados Unidos aceitam. Por que eles vão aceitar imigrantes? Eles precisam de pessoas para trabalhar na terra. Eles precisam de pessoas, braços fortes para trabalhar. Não o meu, que não é fraco, mas precisam de braços fortes para trabalhar na terra. Gente, eu preciso de gente para trabalhar. Eu preciso de gente para povoar o território. Os Estados Unidos
a maior parte da população americana, ela é composta por irlandeses, por ingleses, italianos. Por quê? Eles precisam povoar, né? Dominar a região é colocar gente para trabalhar. Tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não. Com certeza? Professor, é só uma perguntinha. Você falou que os Estados Unidos é todo povoado. O Donald Trump, ele é o quê? Tipo, holandês? Então, tem Não sei alguns que falam que o Donald Trump ele tem uma origem irlandesa, né? Só que tem uma questão hoje que é diferente. Naquele período, os Estados Unidos abriam as portas para todo mundo entrar. Só que hoje é o contrário. Né? Hoje é o contrário. Os Estados Unidos é uma população mestiça como o Brasil. Só que a maior parte do povo americano é composto por europeus que eles consideram de segunda linhagem. Né? Irlandeses, italianos. Então, né, tanto é que tem um filme antigo, né, chamado Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele mostra como é que a máfia italiana ela agia nos Estados Unidos durante o período da Lei Seca. Né? Então, gente, os Estados Unidos eles foram colonizados por muitos povos. Qual é o problema? É que os Estados Unidos se consideram acima de tudo, né? Mas não é bem assim. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Não. Não. Sugestões para novos modelistas na próxima aula. O que vocês querem? Uma coroa? Um chapeuzinho de bobo? Um boné do Corinthians? Bota uma boina, senhor. Bota uma boina. Professor, Vou tentar achar. coloca uma faixa verde Não, e verde. um chapéu de cowboy. Não, verde não. Meu Deus. Professor, se na próxima aula você vir de boina, eu vou vir também. Beleza. Então Aí eu vou vir de boné, porque eu não tenho boina. vamos lançar o Nossa, desafio. imagina se for de boné, velho. Eu não consigo te imaginar de boné. Pô, Professor, coloca sabe? Nossa, não consigo. pro lado, não, coloca o boné pro lado, assim. Depois eu te mando a Estilo foto malaco. quando eu for para a arena do Corinthians como eu vou. Totalmente diferente. Deve mudar demais. Né? Faz parte. A gente tem que saber que dentro da escola tem que manter uma certa linha. Fora da escola, isso é uma pessoa normal. Né? Tanto é que me vê Uma na pessoa normal. bermuda. Na escola você não é uma pessoa normal. Não, eu não sou normal, gente. Eu sou professor. Professor não é normal. Você tem que entender isso. Professor de história ainda, mano. Paranormal. Não é normal. Professor, Realmente. Ainda mais professor de professores filosofia. de histórias, tipo de 2050, vai sofrer, falando de 2020. Relaxa, vão ser 3 livros. Vai ser um curso de história à parte, só para contar 2020. Nossa, É verdade. Então, gente, precisando de mim, eu estou à disposição. Quiser conversar, desabafar, contar piada, fazer uma vídeo, né, fazer um TikTok, a gente pode. Vai ser bonito. Beleza? Beleza? Não, vai ser banido nos Estados Unidos, não aqui. Aqui se bobear, daqui a pouco a matéria de história vai ser banida. Então eu já tô com novas alternativas. Meu Deus. Beleza, gente? Né, Beleza. eu tô lançando Bom dia pra ti, senhor. né? Eu tô lançando a minha carreira de stand-up. Vamos ver. Mas precisando de alguma coisa, gente. Precisando de alguma coisa é só chamar, tá? Beleza? Bom dia pra ti, senhor. Bom dia pra você. Um abraço. Bom dia. Bom dia.